Atos capítulo 27, a partir do verso de número 21. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, agradeço pela vida do nosso pastor Natanael, por esta oportunidade. E desejo compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Já há alguns dias meditando nesta palavra, o Senhor já tem confirmado, e eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite. Atos capítulo 27, a partir do verso de número 21, está escrito: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém? Quando eu falo de todos, eu falo de 100%, né, pastor? Porque agora, toda vez que eu vejo todos, eu lembro do 100%. Como nosso pastor ministrou aqui na penúltima reunião, e esta palavra está nos nossos corações. Este texto, meus irmãos, é um texto muito rico, é uma narrativa, eu diria que uma das mais dramáticas, talvez que uma das mais dramáticas da palavra de Deus, do Novo Testamento, talvez uma das mais dramáticas também do livro dos Atos dos Apóstolos. Esta narrativa, e se você permanecer com a sua Bíblia aberta e acompanhar este texto, você vai ver que esta narrativa de Lucas, ela daria um excelente filme, um filme que seria muito premiado por causa da riqueza de detalhes com que Lucas narra este texto, usando termos marítimos para falar a respeito dos momentos desta navegação. Lucas, que foi o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, era um médico, historiador e muito detalhista. Os irmãos percebam que, a partir do verso 1 do capítulo 27, a escrita deste texto, do capítulo 27, ela está no plural quando Lucas escreve, no verso de número 1, como se determinou que havíamos, no plural, havíamos de navegar para a Itália. Significa que Lucas participou com Paulo desta viagem e escreveu com riqueza de detalhes este texto. Paulo, neste contexto do capítulo 27, ele havia ficado 2 anos preso em Cesareia, passado por julgamentos de Félix, de Festo e de Agripa. Mas Paulo, como cidadão romano, nós sabemos que ele apela para César e pede que o seu julgamento fosse feito por César em Roma, de modo que, na verdade, o seu desejo, o desejo do coração de Paulo, sempre foi ir até Roma e também ir até a Espanha, onde Cristo ainda não havia anunciado. Era o desejo do coração de Paulo e também era o desejo do coração de Deus. Paulo desejava ir até Roma e o Senhor também desejava que Paulo fosse até Roma. De modo que no capítulo 23, no versículo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, o texto também nos diz: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo,
porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então havia um desejo no coração de Paulo, e havia um desejo no coração de Deus, de que ele fosse até Roma e anunciasse a Cristo, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. O interessante é que esta viagem, ela se desenvolve, ela se inicia de uma forma e ela termina de uma forma totalmente diferente e inesperada. O que nos faz entender que a viagem desses barcos em que Paulo entrou com esses outros prisioneiros, muito se assemelha à nossa vida, a vida do crente, a vida do servo de Deus. Esta viagem, ela se assemelha à nossa vida, porque nós estamos em viagem. Nós não somos daqui. Nossa pátria, ela não é daqui. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: a nossa pátria está nos céus. Então nós somos forasteiros, nós somos viajantes, nós estamos em viagem. E esta viagem dessas embarcações se assemelham à nossa vida. Começando de uma forma, e às vezes no meio da nossa jornada, no meio da nossa viagem, algumas coisas acontecem que nós não esperamos, que nós não estamos preparados, e de repente aquela viagem, a nossa viagem, a viagem da nossa vida, ela vai tomando um rumo totalmente inesperado. Foi o que aconteceu no trajeto de Paulo ali de Cesareia até Roma. Muitas coisas aconteceram e muitas coisas contrárias àquilo que ele esperava. Porque quando Deus lhe fez essa promessa, Paulo, importa que assim como você testificou em Jerusalém, você testifique também em Roma. Quando Deus fez esta promessa a Paulo, o Senhor não explicou, não deu detalhes de como se daria esse trajeto até Roma. Assim também é quando o Senhor nosso Deus nos chama e nos faz promessas. Nós não sabemos como será o trajeto da nossa vida, mas nós temos uma certeza no nosso coração, que aquele que fez as promessas para nós, ele é poderoso, ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as suas promessas estão de pé nas nossas vidas e elas hão de se cumprir em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Significa que mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, preste atenção, mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, nós encontramos tempestades. Mesmo que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, nós passamos por meio de tempestades. Porque às vezes alguém tende a pensar que se ele está em uma tempestade é porque ele está fora da vontade de Deus, e não é assim. Às vezes você chegou na casa de Deus passando por uma tempestade e talvez o inimigo tenha soprado no seu coração, ou quem sabe algum amigo, como os amigos de Jó fizeram e disseram: olha, vê aí na sua vida se não tem algum pecado, vê aí se não tem alguma coisa errada na sua vida, porque não é possível que todas essas coisas estejam acontecendo, deve ter alguma coisa errada. Talvez você está fora da vontade de Deus, talvez você está desagradando a Deus, talvez você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Talvez essa voz tenha falado no seu coração, mas não é verdade. Porque o que Paulo estava fazendo era a vontade de Deus, era a vontade dele e também era a vontade de Deus. Mas o fato de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, de nós estarmos fazendo aquilo que agrada a Deus, não vai nos eximir, não vai nos livrar de passarmos pelas tempestades. Portanto, se você chegou nessa noite na casa do Senhor e está passando em meio a uma tempestade, saiba que mesmo assim o Senhor continua
continua no controle da sua vida. O Senhor nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele continua no controle da nossa vida. Talvez nós podemos perder o controle do leme, talvez nós podemos perder o controle da nossa embarcação, mas o Deus que nós servimos continua controlando as nossas vidas e Ele vai nos fazer chegar aonde Ele tem prometido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo sai daquele primeiro porto, junto com 276 pessoas, passageiros que na maioria já eram condenados à morte, diferente de Paulo, que era um cidadão romano e iria desfrutar de um julgamento. Mas a maioria dessas 276 pessoas eram prisioneiros já condenados à morte. Eles já estavam indo para Roma com a sentença pronta, já eram condenados, já iriam morrer. Que na verdade havia uma demanda muito grande de prisioneiros para serem lançados nas arenas e trazerem diversão para o imperador e para os romanos. Então, esses passageiros seriam levados, colocados nas arenas para lutar com gladiadores, para lutar com leões e servir de diversão, aos espectadores, como nós vemos nos filmes. Mas o interessante é que o Senhor, como nós lemos no texto, Ele estava guardando a vida de todas essas pessoas que estavam no barco. Interessante é que a navegação começa e eles começam a margear ali por aquele território, porque se nós olharmos no mapa, se a sua Bíblia tiver um mapa da viagem de Paulo a Roma, você vai ver que talvez um simples deslocamento em linha reta faria com que eles chegassem, mas a navegação não era simples, eles deveriam ir margeando aquele território, como está escrito aí nos primeiros versículos. O interessante é que eles param em um daqueles portos, eles trocam de embarcação, tomam um navio que via de Alexandria, do Egito, em direção a Roma, carregado de trigo para abastecer o Império Romano. Então aquelas pessoas, aqueles prisioneiros, aquelas 276 pessoas, eles entram naquela embarcação e eles vão continuando a sua viagem. Mas Paulo, em um determinado momento, no capítulo 10, Paulo alerta ao capitão daquele navio, alerta ao mestre daquele navio, dizendo: olha, eu vejo que a navegação ela será um tanto quanto perigosa, a navegação ela será incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. E por que isso, pastor? Porque o texto vai nos mostrar, lá no versículo 4, lá no versículo 7, que os ventos eles eram contrários, e toda vez que nós navegamos com ventos contrários, nós navegamos em dificuldades. Toda vez que nós navegamos com ventos contrários, a navegação se torna difícil, a navegação se torna perigosa, a navegação se torna cansativa. Então eles começam a fazer esta navegação, mas a Bíblia diz no verso de número 11, que o centurião ele cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que Paulo dizia. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nessa noite. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Estes homens, eles criam mais no piloto e no mestre do navio do que naquilo que Paulo dizia. Mas não é assim na nossa vida. A nossa confiança ela deve estar depositada no Deus a quem nós servimos. Nós temos um Deus no céu que vela pela nossa vida, que cuida de nós, que é o piloto da nossa embarcação, que é o general de guerra do nosso exército. Ele é o Deus Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas, criador dos céus e da terra, e que cuida de nós. A nossa confiança deve estar depositada no Deus a quem nós servimos. Em quem você confia mais nessa noite?
Eu quero que você reflita nessa palavra. Porque às vezes você está no barco e às vezes aquilo que você recebe de informação, você coloca mais confiança naquilo. Você coloca mais confiança no médico do que no médico dos médicos. Às vezes você coloca mais confiança no advogado do que no advogado dos advogados, Jesus Cristo justo, que está, aleluia, sentado à destra de Deus e intercede por nós. Ele sim é quem nos defende. Às vezes você coloca mais a sua confiança no gerente da sua conta, do seu banco, do que naquele que é o dono do ouro e da prata, o provedor, o Jeová Jiré, o dono de todas as coisas. Eles confiavam mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. A navegação ela se torna perigosa. Os ventos eram contrários, mas como eles tinham a confiança no piloto, no mestre, eles saem aquela viagem. No começo daquela viagem, no verso de número 13, estava indo bem. Soprando um vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Quem sabe quando eles saíram daquele porto, eles talvez, não sei, olharam para os outros dizendo, Paulo estava errado. Olha aí o vento manso, está batendo. A navegação vai ser tranquila. Ainda bem que nós não ouvimos a ele. Ainda bem que nós não demos ouvido, porque talvez alguém poderia dizer, Paulo entende muito de Bíblia. Mas de navegação, deixa com a gente, que nós entendemos. Olha aí, que navegação tranquila no verso de número 13. Mas o verso 14 diz assim, que não muito depois, deu nela, ou seja, na embarcação, um pé de vento, chamado Euro-Aquilão. Na verdade, o que veio contra aquela embarcação foi um tufão, que tinha um nome, Euro-Aquilão. E quando nós vemos um tufão, um furacão, que tem nome, você precisa ficar atento, porque não era qualquer vento. Fosse só um furacão, só um tufão, um vento comum passou. Não é assim? Pastor que já morou lá nos Estados Unidos. Pastor dizendo, todos os furacões têm nome. Por quê? Porque eles se tornam conhecidos. Então se você for olhar, eles vão ter nome. Furacão Sandy. Furacão Irma. Katrina. O pastor disse, enfrentou 5 furacões lá nos Estados Unidos. E com nome. Por que com nome? Porque ele vem para fazer um estrago. Porque ele vem e as pessoas conhecem. Esse aí é o furacão com nome. E o estrago é devastador. Então naquela embarcação bateu um pé de vento chamado Euro-Aquilão. E às vezes, meus irmãos, na nossa embarcação, na nossa viagem com Cristo, está indo tudo bem, não é assim? Está indo tudo bem, de repente, você vai dando glória a Deus. Ô glória, que maravilha que está. Tudo em paz, tudo tranquilo. Eu vou chegar do outro lado, com tranquilidade, vou chegar em Roma, com segurança. Mas de repente vem um pé de vento, irmão, na nossa embarcação. De repente, aquilo que nós esperávamos que seria o nosso trajeto, muda tudo. Vem um pé de vento, vem o Euro-Aquilão.
e toma conta da nossa embarcação, de modo que nós perdemos o leme, nós perdemos o controle da nossa embarcação, e nós não gostamos de perder o controle da nossa embarcação, nós não gostamos de perder o controle da nossa vida, nós não gostamos de perder o controle das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa família, dos nossos relacionamentos, do nosso emprego. Nós não gostamos de perder o controle. Nós queremos ter tudo ali na nossa mão, mas de repente, irmãos, no meio desse mar, vem um pé de vento e nós perdemos o controle de tudo. Não é assim? Nós perdemos o controle da nossa embarcação, como estes homens perderam. Veja no verso 15: sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento. Preste atenção nessa expressão, é a riqueza que Lucas usa. Dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que é à toa? Às vezes as pessoas pensam no sentido pejorativo, à toa. Deixamos ir à toa. Dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ou seja, aqueles homens, eles viram que nada do que eles fizessem iria voltar ao controle daquela embarcação. Eles viravam o leme para um lado, não adiantava nada. Viravam o leme para o outro, não adiantava nada. Arrumava a vela para um lado, não mudava nada. Então eles deram de mão, ou seja, eles ficaram à deriva. A embarcação deles não tinha mais controle. Então o que eles fizeram? Eles simplesmente fizeram o que poderia ser feito. Eles deixaram a embarcação ser levada. E às vezes na nossa vida essas coisas acontecem. Às vezes nós estamos em uma viagem com Cristo, às vezes a nossa embarcação está no oceano do mar dessa vida, e de repente ela é tomada por um pé de vento, as coisas viram todas de cabeça para baixo, nós tentamos correr de um lado e não resolve, nós tentamos virar para o outro e não adianta, nós vamos para trás, nós vamos para frente, nós pedimos ajuda de um lado, nós clamamos socorro de outro e não conseguimos mais controlar a situação da nossa vida. Era isso que aqueles homens, que aquela embarcação estava passando naquele momento, e nós não gostamos de viver isso, mas preste atenção que há um Deus que está no controle da nossa embarcação. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite? Talvez você chegou na casa de Deus e eu não sei qual é a sua condição, mas talvez em meio ao barco da sua vida, açoitado pelas ondas do oceano, açoitado por um pé de vento. O pé de vento talvez é quando você perde o seu emprego e o seu empregador diz: olha, daqui a 30 dias você vai receber o seu último salário e você não precisa mais voltar aqui para essa empresa. Muito obrigado. E pode levar a sua vida. Talvez o pé de vento é quando a sua família entra em conflito. Talvez o pé de vento é quando o seu casamento ele está por um fio. Talvez o seu pé de vento é quando os seus filhos estão em conflitos familiares. Talvez o pé de vento é um diagnóstico médico que está indo tudo bem, de repente chega um pé de vento. Diz: olha, você está com essa enfermidade. O seu pai está com enfermidade, o seu filho está com essa enfermidade. E aí a nossa vida, irmãos, ela vira de cabeça para baixo. Mas existe um Deus no céu que está no controle da sua e da minha vida nessa noite. Existe um Deus todo-poderoso que zela, que cuida das nossas vidas nessa noite. Então eu não sei qual é a sua condição, se talvez você está como este barco, que vendo que não há o que fazer da sua parte, você já deu de mão e deixou que a sua embarcação
tome um rumo incerto e o seu barco talvez chegou aqui à deriva, mas não importa nessa noite, o que importa é que Deus está neste lugar e a palavra dele para mim e para a sua vida é que ele cuida de nós nesta noite, que ele tem o total controle das nossas vidas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer no verso 17 que eles temeram darem a costa na Sirte. A Sirte era conhecida como um cemitério de navios. Nessa época, na verdade, ninguém navegava. Depois, no nosso calendário, depois de 15 de setembro, eles não navegavam por causa dos ventos. E os ventos iam levando os barcos lá para o cemitério de navios, na Sirte. Então eles temeram que o barco fosse encravado na Sirte, no cemitério de navios. Eles se sentiram impotentes diante daquela situação. Que às vezes, como nós nos sentimos, impotentes diante de algumas situações. Nós não temos o que fazer. De repente eles começaram a perceber os prejuízos. Nos versos 18 e 19, eles começaram a aliviar o navio. Eles mesmos com as suas próprias mãos lançaram ao mar armação ao navio, lançaram cordas em volta daquele navio e prenderam para que aquela embarcação não se partisse por causa do vento, por causa das ondas. E no verso 20, havia muitos dias que não aparecia nem sol nem estrelas, e caía sobre eles uma grande tempestade. E Lucas escreve: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Porque a depender do pé de vento que vem sobre o nosso barco, a nossa esperança ela vai junto. A nossa esperança ela se vai. E esses homens perderam toda a esperança de se salvarem. Mas ali naquele barco havia um servo de Deus. Haviam outros, mas havia um homem que tinha uma promessa de Deus. A promessa era: importa que você testifique de Cristo também em Roma. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se você tem promessa de Deus nessa noite. Eu não sei se Deus já fez para você alguma promessa. E eu não direi para você: olha, quem tem promessa não morre. Não, eu não direi isso para você, porque não é isso que diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus disse para Paulo: Paulo, você vai testificar em Roma, você vai testificar de Cristo em Roma. Então havia uma promessa sobre a vida de Paulo. Portanto, se você tem promessa na sua vida, isso deve alegrar a sua vida nos dias de tempestade, isso deve trazer esperança para a sua vida nos dias de vento, isso deve trazer força para a sua luta nos dias de dificuldade. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele cumpre as suas promessas. Você crê num Deus que cumpre promessas? Eu não sei se você crê neste Deus. Feche seus olhos por um minuto. Eu quero que você feche os seus olhos, porque nós costumamos a nos esquecer das promessas de Deus. A nossa mente ela é muito esquecida. A nossa mente ela é muito falha. E às vezes diante do pé de vento nós começamos a perder toda a nossa esperança de nos salvarmos, a perder a esperança de que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Eu quero nessa noite, pela palavra de Deus, que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança, que você traga à sua memória as promessas que Deus tem feito para a sua vida, que você traga à sua memória tudo aquilo que Deus prometeu para você. Você serve a Deus há tantos anos, ou talvez há poucos anos,
anos, mas você tem ouvido de Deus promessas diretas para a sua vida, promessas através da palavra de Deus, e às vezes, um dia ou outro, você fica entristecido. Às vezes, quando vê um pé de vento, você perde a esperança de se salvar, você perde a esperança de conseguir vitória, você perde a esperança de chegar em segurança no porto que o Senhor tem determinado. Mas nessa noite diz o Senhor para mim e para a sua vida: há uma promessa sobre nós, louvado seja o Senhor. Há uma promessa sobre a minha vida, há uma promessa sobre a sua vida. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, a sua palavra não cairá por terra. Todas as suas promessas vão se cumprir. Para Paulo havia uma promessa. Ele disse: o anjo do Senhor apareceu a mim e disse: olha, você vai ser apresentado a César, e Deus te deu todos que navegam contigo. Então Paulo levanta e anima os homens no meio daquela tempestade. Porque coisa boa, irmãos, é você ter alguém no meio da tempestade que te anima. Porque às vezes a sua esperança vai, mas tem alguém lá que fala assim para você: levanta a sua cabeça, porque você tem uma promessa de Deus. Olha para o alvo, Jesus Cristo, nós vamos chegar do outro lado. Tem alguém perto de mim, perto de você, que nos levanta e diz: as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. E Paulo se levanta e anima aqueles homens, irmãos, porque aqueles homens estavam cerca de 14 dias sem comer. Como é que come no meio da tempestade dessa? Como é que dorme no meio da tempestade? Não é assim? Você perde o sono no meio da tempestade, você perde a fome. É difícil perder a fome. Então, se eu perder a fome, é grave. Mas Paulo levanta aqueles homens e diz: tem de bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite é: tem de bom ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Se anima nessa noite, meu irmão. Se anima nessa noite, minha irmã. O Senhor Jesus trouxe esta palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Nós estamos apenas no começo de uma jornada ou de um ano. Se anima nessa noite, tem de bom ânimo. Pastor, o Senhor não sabe qual é o pé de vento que está sobre o meu barco. O Senhor não sabe como está a minha casa. O Senhor não sabe como está a minha família. O Senhor não sabe como está a minha vida financeira, como está a minha vida emocional. O Senhor não conhece, mas eu tenho um Deus que conhece a sua vida nessa noite. Eu tenho um Deus que te sonda. Eu tenho um Deus que esquadrinha o seu coração. E antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe aquilo que sai dos nossos lábios. Então Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tem de bom ânimo nessa noite. Tem de bom ânimo nessa noite. Eu não sei se você pode dizer para alguém que está do seu lado. Eu vou fazer igual o pregador agora. Diga para alguém que está aí do seu lado: tem de bom ânimo. Se você encontrar alguém aí do seu lado que olha para você e diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo no meio dessa jornada. Tem de bom ânimo no meio dessa viagem, porque o Senhor está no controle da nossa embarcação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus está conosco. Porque alguns às vezes vêm para desanimar, mas você não pode dar ouvidos. Você tem que dar ouvidos àqueles que estão dizendo: tem de bom ânimo. Deus é contigo, Deus vai dar vitória, Deus vai levantar, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Paulo se levanta, Paulo diz para aqueles homens: primeiro, tem de bom ânimo. Segundo, Paulo diz: fiquemos juntos. Porque os marinheiros, no verso 31, verso 30 e 31, os marinheiros
já estavam se preparando para pegar os botes salva-vidas e pular no mar. E deixar a embarcação lá. Mas Paulo disse, olha, se os marinheiros não ficarem no navio, nós não vamos nos salvar. Então ele estava dizendo, no meio da tempestade, vão ficar juntos. Você está entendendo nessa noite? Talvez na hora da tempestade, talvez o marido vai dizer, eu vou sair fora do barco. Mas o Espírito Santo está dizendo, não, vamos ficar juntos. Talvez a esposa vai dizer, eu não vou ficar aqui no meio desse pé de vento, não. Mas Deus está dizendo nessa noite, não, vamos ficar juntos em nome de Jesus. Talvez o filho está dizendo, eu vou me apartar dessa casa, eu vou me apartar da família. Ou talvez alguém está dizendo, eu não vou mais servir a Cristo, eu vou me distanciar. Mas o Espírito Santo está dizendo, tem de bom ânimo e vamos ficar juntos. Na hora da tempestade é muito fácil, é muito mais fácil nós nos salvarmos se nós estivermos juntos. Se nós estivermos unidos. Portanto, se você tem alguém que fica junto com você na hora da tempestade, é nesse aí que você tem que dar valor. É nessa aí que você tem que dar valor. É nesse esposo, é nessa esposa. É nesse amigo. É nesse companheiro de trabalho que você tem que dar valor. É aquele que fica junto na hora da tempestade. E terceiro, Paulo diz, vamos comer. Porque já há 14 dias que vocês não comem, vamos comer. Paulo pega o pão, dá graças a Deus, parte e come. Quando Paulo faz aquele ato, os demais companheiros dizem, vamos comer também. E eles começam a se alimentar. Eles começam a recobrar as suas forças, porque Paulo já estava prevendo que o momento da chegada, o momento final daquela jornada seria de dificuldade. Então Paulo diz, nós precisamos ter bom ânimo, nós precisamos ficar juntos e nós precisamos comer para nós termos forças. O que é isso, pastor? Deus está dizendo, nós precisamos nos alimentar na hora da tempestade. Porque às vezes na hora da tempestade você para de se alimentar. Você para de vir, você para de ouvir, você para de ler, você para de meditar. Mas é na hora da tempestade que você precisa se alimentar mais ainda. É na hora da tempestade que você precisa comer mais a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, para que você tenha força para vencer essa tempestade. Paulo diz então, vamos comer. Eles comem, eles começam a se desfazer então do trigo daquela embarcação. Eles começam então a chegar diante de um barranco de areia. E os soldados então, eles pensam, olha, vamos matar esses prisioneiros, porque na verdade o castigo, se esses homens fugissem, o castigo de morte viria sobre os soldados. Era assim na lei romana. Então eles disseram, vamos matar todo mundo. Já são condenados à morte, vão chegar lá para morrer antes eles do que nós, vamos matar a todos. Mas o centurião, para poupar a vida de Paulo, disse, não, aqueles que souberem nadar já vão pulando no mar, e os demais se agarrem nos destroços da embarcação, nas tábuas, nas coisas do navio. Porque preste atenção, nem sempre nós vamos chegar do outro lado bem arrumadinho, com o bolso cheio, com a saúde 100%. Nem sempre. Se é esse evangelho que você está buscando, não é esse evangelho que Jesus pregou. E não é o evangelho que nós também anunciamos. O evangelho que Jesus pregou é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. Então nem sempre, meus irmãos, na nossa jornada nós vamos chegar ao destino que Jesus disse que nós vamos chegar. Nem sempre nós vamos chegar estacionando a nossa embarcação, estacionando o nosso carro com segurança, descendo com o nosso paletó bem
alinhado, com a nossa gravata bonita, com a nossa vida 100% alinhada. Não, às vezes nós vamos chegar do outro lado, segurando nos destroços do navio. Às vezes nós vamos chegar do outro lado, nadando em meio à dificuldade, em meio às ondas, em meio ao vento. Mas a palavra de Deus para nós nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar no destino que o Senhor tem preparado, tem prometido para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. De que maneira você está se preparando para chegar do outro lado? Fique de pé em nome de Jesus. Pode ficar de pé, pastor. Fique de pé em nome de Jesus. Porque às vezes você quer chegar, mas você quer chegar com as coisas também. Não, eu chego, mas eu não abro mão das coisas que estão no barco. Eu não abro mão do trigo, eu não abro mão de nada. Mas aqueles homens, eles tiveram que escolher. O prejuízo ficou nas coisas, mas as pessoas chegaram com vida. Louvado seja o Senhor. Então, se você, aleluia, tiver que escolher, escolha as pessoas que estão aí com você no seu barco. Porque às vezes nós nos apegamos às coisas. Não vai ter como nós chegarmos do outro lado com as coisas. As coisas elas vão ficar aqui. No meio dessa jornada, o pé de vento, ele vai fazer nós escolhermos. E às vezes nós vamos ter que escolher. Ou nós vamos jogar as coisas no mar, ou nós vamos perder as pessoas. Então nós precisamos chegar do outro lado com os nossos irmãos. Olha aí, quem está do seu lado, está vendo? É esse aí que vai chegar do outro lado com você. É essa pessoa aí que está do seu lado, que vai chegar do outro lado com você. Então, se no meio do vento, se no meio da tempestade, porventura você tiver de se desfazer do trigo, se desfaça. Se você tiver de se desfazer de alguma coisa que você está apegado, se desfaça. Porque no momento final da trajetória não vai ter como você carregar. Se aqueles homens estivessem com aquele trigo todo, iam se perder eles, iam se perder o trigo, iam se perder tudo. Então eles disseram, vamos jogar as coisas no mar. Mas Paulo disse, nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. As pessoas vão chegar do outro lado, louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes nós nos apegamos às coisas, mas esses homens não. Paulo disse, nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, as coisas vão ficar aí. O prejuízo vai acontecer, Paulo diz, vai ser muito prejuízo. Mas Deus disse para Paulo, Deus te deu todos os que estão contigo. Levante a sua mão nessa noite, se você crê nessa palavra, Deus te deu. Aleluia, todos os que navegam contigo, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que é mãe, chegou na casa de Deus hoje aflita, com seu coração aflito, partido por aquele filho, por aquela filha que você está orando, que você está clamando. Mas nessa noite, diz o Senhor na sua palavra, Deus te deu todos que navegam contigo. Aleluia. Pastor, mas como é que nós vamos chegar? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei como é que você vai chegar com os que navegam contigo. Mas o importante é chegar. Porque chega uma hora que o barco já não tem mais importância. O trigo que está lá dentro já não se importa mais. Chega uma hora que você tem que se agarrar nos destroços e chegar do outro lado. É isso que importa. Então, pastor, como é que Deus está dizendo que Ele me deu os que estão comigo? Como é que Deus está dizendo que Ele me deu meu filho, a minha filha, que não se perderá nenhum dos que navegam comigo? Eu não sei, o importante é se ele chegar lá do outro lado, se ele chegar nas mansões celestiais, se ele chegar em salvação. De que maneira que nós vamos chegar, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho pela palavra de Deus. Nós chegaremos no porto seguro, louvado seja o Senhor.
se nós vamos chegar despenteados, se nós vamos chegar com a roupa rasgada, se nós vamos chegar mancando, eu não sei. Eu sei que o Senhor que prometeu a Paulo e disse: você vai chegar em Roma, esse mesmo Deus levou Paulo até o seu destino final. É Ele que cuida da minha e da sua vida e vai fazer você chegar do outro lado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que todos chegaram à terra salvos. Todos é 100%. 276 almas. O Senhor apareceu para Paulo e disse: nenhum vai se perder, Paulo. Senhor, mas e os que não sabem nadar? Não vai se perder, Paulo, não se preocupa. Senhor, mas e aqueles prisioneiros que estão enfermos? E os que estão fracos? E os que têm alguma dificuldade? Paulo, nenhum vai se perder, todos vão chegar salvos. Oh, glória a Deus. Todos chegaram à terra salvo, louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus que nós servimos. Você crê neste Deus? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, já estou encerrando. Eu quero orar por você nessa noite. E se você, depois na sua casa, leia o capítulo 28, os primeiros versos, ou leia até o final, você vai ver ainda que antes de Paulo chegar a Roma, ainda aconteceu algo terrível aqui na ilha de Malta, que foi... Não vou contar para você não, chega lá na sua casa você lê. Atos capítulo 28, você vai ver o que aconteceu com Paulo. Que alguém talvez diz, ele não vai chegar em Roma. O navio se despedaçou e agora acontece isso aqui com ele. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. E se alguém diz, quem tem promessa não morre, não morre. Mas se Deus disser assim, antes de você morrer vai se cumprir, aí não tem como. Se Deus disser, antes de você morrer, Paulo, você vai para Roma, é promessa. Aí não morre mesmo. Então se Deus te disser a promessa dele, ela vai se cumprir. Deus te deu todos que navegam contigo. Feche os seus olhos em nome de Jesus e ore comigo. Comece a orar você nessa noite. Eu não sei qual a forma que o seu barco chegou na casa de Deus nessa noite. Talvez você começou o 2023 em uma bonança. Você começou e pensou, olha, vai ser uma maravilha este ano, eu vou atravessar que vai ser uma beleza. E de repente, nesse comecinho, já começou o pé de vento e você não está entendendo nada e as coisas começaram a virar de cabeça para baixo e o vento começou a dar com força na sua embarcação e de repente você deu de mão do seu barco e está dizendo, pastor, eu cheguei aqui hoje à deriva, eu não sei o que está acontecendo no meu barco, eu não consigo mais fazer mais nada, eu viro para um lado não vai, eu viro para o outro não vai, eu não sei mais o que fazer. Deus está nessa noite dizendo, Ele está no controle, louvado seja o nome de Jesus. Vai chegar do outro lado em nome de Jesus. De que forma? Eu não sei, você vai saber quando você chegar lá, mas Deus te deu todos que navegam contigo, você vai chegar à terra salva. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus. Ore em nome de Jesus pela sua embarcação. Ore em nome de Jesus pela sua vida. Porque talvez você chegou na casa de Deus e disse, pastor, no meio desse pé de vento eu não consigo nem orar. Tem dia que é tanta tristeza, é tanta angústia, e a minha esperança indo embora, eu não consigo nem dizer uma palavra a Deus. Mas nessa noite, nesses 2 minutos, eu quero que você fale com Deus nessa noite e diga para Ele, Senhor, o meu barco perdeu totalmente o controle, eu não sei mais para onde o Senhor está o levando. Então entregue para o Senhor tomar conta da sua embarcação nessa noite. Ore a Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Tu és, ó Senhor, o conhecedor da nossa embarcação. Tu és conhecedor das nossas fragilidades, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, quanto de vento o nosso barco consegue suportar. O Senhor sabe, ó Deus, quanto de ondas.
quanto da fúria dos oceanos, do mar dessa vida, nós conseguimos suportar. O Senhor é conhecedor. E por mais que, ó Deus, alguns tenham entrado na sua casa dizendo: eu já não suporto mais, o Senhor o sabe, ó Deus. Porque como foi cantado aqui, nós sobrevivemos e aí nós crescemos. Através dessa tempestade, ó Deus, eu vejo o crescimento dos seus servos. Eu vejo o crescimento dos seus filhos, das suas filhas. Através, ó Deus, desse tufão que está passando na embarcação dos seus filhos, eu vejo a nossa fé sendo multiplicada nessa noite. Eu vejo, ó Senhor, a sua igreja saindo fortalecida e chegando no seu destino final. Mas, Senhor, tenha misericórdia dessa embarcação nessa noite. O Senhor sabe, ó Deus, as forças dos seus servos. E o Senhor já tem dito na sua palavra, como disse ontem, o Senhor está do nosso lado. Mas Deus, nessa noite, segura, ó Senhor, na mão dos seus filhos. Toma conta, Senhor, do leme dessa embarcação. Essa embarcação não vai para o cemitério dos navios, não. Essa embarcação, ela vai chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor, porque é promessa do Senhor nas nossas vidas. Toma conta, ó Deus, do nosso barco. Se é, ó Deus, para que nós passemos, ó Senhor, por essa tempestade, que nós tenhamos força, ó Deus, que nós tenhamos bom ânimo, Senhor, que nós permaneçamos juntos e que nós nos alimentemos da sua palavra todos os dias, para que a sua força, a força do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém, Jesus.